força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are the team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso, BNI, onde a gente fala sobre, de fato, qual é a nossa realidade dentro do BNI. A intenção desse projeto é nada mais do que levar o BNI cada vez mais longe, porque algo me incomodava desde sempre, é saber que alguém não conhece o BNI. Então essa é a ideia do nosso projeto. Queria agradecer hoje aqui, estamos em Indaiatuba, na Rádio Jornal, ao Robson, também aos nossos diretores executivos da área aqui, o Eduardo Santana e a Valéria Consolini. Eu sou a Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, e hoje vamos receber aqui o Alexandre, o Alê, que é membro aqui em Indaiatuba. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Queria agradecer, Alê, por sua presença aqui. Muito obrigada. Para mim, hoje é o início de algumas surpresas. Os membros que eu entrevistei até aqui, na maioria deles, eu de fato conhecia todas essas histórias. Hoje eu vou conhecer junto com quem está assistindo a história de vocês. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigado a vocês pelo convite. Espero poder contribuir com uma história interessante aqui e concordo com você que todo mundo tem que conhecer o BNI. Quanto tempo de BNI, Ale? Eu tenho 6 anos de BNI, entrei em 2019. Quem entrou primeiro foi minha esposa, fez 1 ano de cadeira, depois disso eu troquei com ela, assumi. Ela achou que eu tinha mais perfil de network e acabei assumindo a cadeira no BNI referência aqui de Indaiatuba. Tá. Após um tempo lá, durante esse período, até durante a pandemia, eu acabei sendo vice-presidente da equipe. E um pouco depois veio o convite para ser diretor do BNI UAN, que hoje eu também sou membro. Sim. Sim, então várias experiências. Sim, acabei passando por bastante coisa, né? No início a gente tinha uma cadeira de agência de turismo, era a nossa cadeira, a empresa existe, tem 13 anos no mercado. Só que com a pandemia começou a fazer um pouco menos de sentido o turismo, né? Sim, mares turbulentos na época. Foi, e eu posso falar que o BNI me ajudou bastante nessa época, porque eu assumi a vice-presidência da equipe em março de 2020, quando estourou tudo. Gente, isso. Para quem está assistindo, a gestão de uma equipe, né? Ela muda a cada 6 meses. Ela começa uma nova gestão em abril, ou seja, a pandemia startada em março de 2020, Exato. Né? E com a nova equipe entrando em abril. E ela começa novamente uma nova equipe em outubro. Exatamente. E o turismo parou por completo. Sim. Então o que sobrou? Eu cuidar da equipe do BNI, praticamente, porque o resto estava parado, né? Sim. Então isso me ajudou a me manter ocupado durante aquele período que não foi muito fácil para todo mundo. Então, sim. adaptação de reunião online, a gente teve que manter os membros, que os membros muitos não estavam querendo ficar, então acabou sendo bem movimentado nessa parte. Mas me ajudou bastante a até manter um pouquinho o que eu falo da sanidade, né? Porque ficar sem fazer nada. Sim. Imagino que sim, e vivendo de um negócio que na época não estava quente, estava parado, né? Que todo mundo falava, na verdade não saiam de casa, não viajem. Exato, era isso. Tem uma agência
de viagens nessa época não deve ter sido fácil, de fato. Não foi muito, nem um pouco. A sorte é que a gente era muito bem estruturado, então com isso a gente conseguiu passar atendemos todos os nossos clientes, recuperamos cartas de crédito na época, tudo. Então todos os clientes ficaram atendidos, né? Mas ficamos parados. Sim. Tem uma pergunta que a gente faz, toda reunião você escuta. E, em sendo o diretor, está sempre atento às respostas também, né? Porque, às vezes, a gente, membro, a gente escuta a pergunta, mas nem sempre a gente está muito atento nas respostas dos outros membros. Mas, como diretor, a gente fica com o radar ligado. Por que BNI? Por que BNI? No início, quando eu entrei, eu entendi eu achava que era só por negócios. Mas só quando eu entendi a metodologia que eu percebi que não é só negócios. Lá eu formei amizades, ganhei conhecimento, tanto de network quanto como empresário, porque acaba tendo aquela troca nos cafés da manhã. Então, se você aproveita isso, você às vezes abre uma dor e você, como empresário, às vezes pequeno, com pouca gente para poder abrir essa dor, e outros empresários têm a mesma dor, às vezes alguns conseguiram superar. Então, eles trazem esse conhecimento como empresário. E eu gosto muito do Giver's Gain. Isso aí, para mim, acho que é uma filosofia da vida mesmo. Não é nem só ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, independente do BNI, não é isso? Exato. Eu também penso desse jeito. Acho que faz parte da pessoa isso. Não é a essência. Né? Exatamente. Eu acho que algo que me fez ficar muito com o radar ligado com relação às pessoas é exatamente isso. É observar que aquela pessoa que já traz consigo essa ideia, né, de que eu preciso contribuir para o mundo, para as pessoas, normalmente ela vai se tornar um bom membro. Com certeza. Né? Já o contrário também é verdadeiro. Né? Quando a pessoa não pensa dessa forma, dificilmente ele se adapta a uma equipe do BNI. Né? Normalmente ele dura um período de 1 ano, na hora da renovação ele mesmo acaba saindo. Né? Não se sente à vontade com a equipe, vendo outros doando e ele talvez só pescando. Sim. Que é um problema constante, acho que é de crescimento da gente. Todas as né? equipes, né? E também as equipes, a gente vê, quando a gente está observando crescimento de equipes, né? A gente sempre vai ter o agricultor, vai ter o caçador, né? E como diretor, precisa ficar atento ao caçador também, né? Com certeza, principalmente depois que eu fui para o UAN, quando a Valéria pediu a minha ajuda, a história do UAN tem sido muito interessante e eu agradeço muito a Valéria, o Eduardo, por me proporcionar a chance de fazer parte dessa história, né? Eu brinco que eu sou lá diretor, mas eu tô lá para ajudar, eu sou apoio da equipe. A equipe tem que crescer como equipe. Não posso eu carregar tudo, que eu brinco, eu sou diretor e não ditador, né? Sim. Então eu falo para eles, pessoal, vocês têm que tomar decisão e eu tô aqui para apoiar vocês. A partir do momento de tomar decisão, a gente executa, no final a gente avalia, deu certo? O que deu certo? O que deu errado? Para você ter uma ideia, vai completar 2 anos que eu estou de diretor, que foi em agosto que eu acabei assumindo, e tinha 17 membros. Estamos chegando a 44. Olha só. E eu falo, não é mérito só meu, é mérito da equipe. Comitê funcionando redondo, mesa trabalhando para agregar as pessoas. Sim. Que a gente transformou até no que a gente chama de máfia do bem lá. Então, um ajudando o outro, um procurando contribuir com o outro. A gente procura os números, distribuir os negócios dentro da equipe o máximo possível. Sim. Que mais membros estejam fazendo negócio e não que apenas valores estejam altos, né? Sim. Porque o grande ponto, pelo menos que eu vejo, é assim, não adianta uma equipe faturar 5 milhões e 5 membros estarem ganhando. Os outros todos vão ficar insatisfeitos e vai começar a dar confusão. Sim. Isso é uma verdade. E como é que a gente faz para conseguir liderar esses líderes? Aí a gente tem o maior problema da humanidade, que é o ser humano. Eu brinco que onde tem 2 pessoas tem confusão. Certamente. Então a gente trabalha muito a comunicação. Eu acho que o grande ponto que tem às vezes de falha é quando se comunica errado. Muitas vezes a pessoa quer... eu fiz algo que a pessoa já tinha que entender o que eu quis dizer. Não. Seja claro na sua comunicação. Deixe bem claro o que você está querendo dizer, o que você quer fazer. Então, por exemplo, seu pedido de referência tem que ser claro. Mas eu fiz um pedido, a pessoa entendeu. Não, ela não entendeu.
Você entende do seu negócio a parte técnica, a outra pessoa não. Então, seu pedido de referência tem que ser aquele que você faz. E se tiver uma criança de 5 anos, ela tem que entender. Sim. E às vezes a pessoa se perde nessa. Falam que o óbvio precisa ser dito, Precisa. né? A gente às vezes pensa que não, mas na verdade precisa ser dito. E quanto à criança, já me disseram certa vez, quando você tiver uma nova ideia, conte a uma criança. Se ela entendeu, todos entenderão. Olha, essa daí eu não tinha ouvido ainda, Né? mas É interessante, né? Muito, Porque é uma muito. perspectiva de uma pessoa que não tem ainda a maturidade do adulto, né? Exato. Então, se ela entendeu, todos entenderão. Os outros vão acabar Sim, seguindo por sim. esse caminho. Com relação, a gente sabe que toda reunião a gente fala sobre valores e, na verdade, a gente vive os valores, né? Muito mais do que falar sobre esses valores do BNI, a gente vive esses valores. Qual foi o valor que lá atrás fez com que você entrasse em alguma equipe do BNI? Acho que quase todos os membros que entram é por esse valor, tá? É as referências. É você conseguir abrir uma porta mais fácil. Quem trabalha com vendas, principalmente, ou que vende qualquer produto ou serviço dentro do BNI, sabe como é difícil, às vezes, passar por uma secretária para chegar em quem decide. Sim. Você liga, ele está ocupado, ele está em reunião, o e-mail é o contato, @, alguma coisa para estar mandando. E você sabe que muitas vezes esse e-mail vai se perder ali, não vai chegar para quem tem que chegar. Ou mesmo quando consegue chegar, a pessoa não tem nenhum relacionamento com você. Então, por que ela vai te atender? Você é mais um que está batendo. Eu sempre tento enxergar pela visão da outra pessoa, né? Eu atendia muita escola. Então tem muito fornecedor que bate na porta de escola. Sim. É caneta, é livro, é papel, Verdade. é tudo que você puder Sim. imaginar, eles vão oferecer na escola. Verdade. Então como que eu posso me destacar desses outros? Então o BNI, a hora que alguém chega e fala, atende o Alexandre porque ele faz um serviço de qualidade, a chance dela me contratar é muito maior do que eu ficar batendo na porta lá 20, 30, 40 vezes e é o resserviço, né? Eu tenho que ligar várias vezes no mesmo lugar, eu não tô ligando em outros. Sim. Sim. E há uma estatística que mostra que negócios que chegam por indicação, eles são fechados numa porcentagem muito maior do que quando chega até pelo Instagram, que é mídia social. Sabe que hoje é fonte, sim, né, de propaganda, de publicidade. Com certeza. Mas tem pesquisas mostrando que a referência ainda né, essa indicação, boca a boca, ainda é a melhor opção. Com certeza. Sim, eu trabalho muito com mídias. Hoje, dentro da empresa da minha esposa, que a gente acabou abrindo outra empresa depois, que ela já queria, que é a Forcione Terapias, que é de terapias integrativas, medicina oriental, tudo mais. Para você ter uma ideia, nós somos muito fortes nas mídias sociais porque os dois têm formação de marketing. Mas 90% do faturamento da empresa vem do BNI. Olha aí. Olha aí. Os outros 10% vem de rede social, porque vem gente para xeretar, vem concorrente ver o que está sendo feito. Sim. É um público menos qualificado para você finalizar a venda rápida, tá? Não que ele não seja um público bom, qualificado como cliente, mas ele vem às vezes numa intenção de, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Sim, é diferente quando chega por indicação. Exato. Né? Porque quando chega pelo BNI é porque alguém indicou o seu serviço. Hoje, qual valor mantém você dentro do BNI? O Giver's Gain. Eu sou o diretor, procuro auxiliar a equipe o máximo possível para retribuir isso para a equipe. Eu gero referências, talvez eu não tenha... Eu falo que meu network às vezes não é a referência de valor muito alto, que construção civil e tal, porque não é o meu dia a dia. Sim. Mas eu consigo gerar muito para os pequenos, que eu acho que é os que têm mais dificuldade. Então, assim, pequenos produtos, essas coisas eu consigo gerar para eles. E eu consigo contribuir com estratégias para a equipe continuar crescendo, abrindo os olhos para eles de que quanto mais gente estiver ganhando aqui, mais feliz está todo mundo. Quanto é importante ter relacionamento com as pessoas aqui, porque não é porque você passou pelo comitê que você começa a ser credível. Não mesmo, né? O comitê vai avaliar a pessoa, legal, boa, você conhece, Sim. não conheço, a empresa tem quantos anos, tem contato,
Mas ela não consegue dizer se você é credível ou não. Não consegue. Isso é algo que vem com o tempo. Exato. Então, a ideia nossa é sempre mostrar, você tem que se mostrar credível aqui dentro, a partir do momento que você entra. Então, comece se doando, que isso vai voltar automaticamente. E a grande paradigma, eu acho que é assim, eu te ajudei, às vezes a pessoa fica esperando que você ajude de volta. E eu falo, não pense assim. Eu falei, você ajuda a pessoa, tem mais 40 vendo que você está ajudando. Alguém vai te ajudar ali. Sim. A lei do retorno funciona. Sim. Da onde ela vem, não importa muito, né? Exato. Que vindo, né? Não se importe de onde vem. Isso, tá? é isso. Então, eu sempre acreditei nisso. Pratico o bem, que o bem volta. Quando você pratica o mal... eu ouvi isso quando eu era moleque, de um amigo. Ele falou assim... às vezes a gente tá lá fazendo, a gente faz alguma coisinha errada porque vai se dar bem naquela hora. A vida dá uma volta tão grande, em algum momento ela tira o dobro de você e você nem percebe. Olha. E aquilo lá nunca mais saiu da minha cabeça. Olha só. Ale, me diga uma coisa, eu fiquei aqui pensando como é interessante, né? Eu já peguei equipes também com poucos membros e conseguimos chegar em outros números. Legal. São 2 anos fazendo isso, né? Me fala... Qual foi o grande segredo para isso acontecer? A Valéria me contou uma vez, que eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois, que o BNI Brasil ligou para ela quando a gente chegou a 30 e poucos membros e perguntou, o que aconteceu com o BNI UA? Era uma equipe morta pra gente, que ia fechar. Porque tinha dificuldade de gerar negócios, não gerava cerca de 200 mil mês, nem isso, chegava a 500, 600, às vezes no ano. Então era pouco até. Hoje a gente está chegando a 6 milhões no ano. Então, o que eu coloquei na cabeça, pessoal, vocês precisam ter garra. Tava faltando isso na equipe. A equipe estava apagada. A gente tinha membros antigos que estavam lá cumprindo tabela. Somando ponto no semáforo. Exato. Ia lá na quinta-feira. Tinha membro da fundação que estava no amarelo fazia 2 anos. Tava andando ali de lado, 60, 65, volta pro 55. Aí você via, uma referência. Mas você sabia que aquela referência que ele tava dando era pro cara que era aquela fácil, que cai toda semana no colo dele. Fazia parte da esfera. Então ele executava um serviço e o próximo da linha de serviço era o outro. Então, tá aqui. É bonito, né? O João. Então não tinha isso. E quando eu falei, precisa ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de sangue nos olhos, né? Que a gente fala. Sim. Aí eu ouvi assim de um dos membros, eu não gosto muito desse negócio de sangue nos olhos porque eu acho muito agressivo. Eu falei assim, existe um nível de competitividade, sim, não agressividade. Eu falei, o sangue nos olhos não significa agressividade, significa competitividade. Se você não está disposto a competir no mercado, eu falei, não tem por que você estar aqui no BNI, não tem por que você ter uma empresa, porque faz parte. Não tem como a gente separar competição de mercado. Sim. Mas não significa que essas pessoas viram grandes inimigos seus, quem você está competindo. Aí eu usei o exemplo do tênis, Roger Federer e Rafael Nadal. 2 tenistas gigantescos, né? Acho que os 2 maiores da história, não dá nem como medir qual é maior. Quando um parou, o outro chorou, porque o outro parou. Claro. Então não é uma questão de você destruir o seu inimigo. Não. Você derrotar o seu adversário. É diferente, eu falei, é bem diferente. Eu falei, então se vocês não tiverem isso, a equipe vai fechar. Não tem muito mais pra onde. A gente tem 17 membros hoje. Se chegar a 13, a equipe fecha. Eu falei, quem tá satisfeito aqui? Levanta a mão. Não levantou, porque não estavam. Não tem como estar, né? Porque se você entra numa equipe do BNI, você entra para fazer negócios. Você constrói relacionamento, você está aprendendo sempre, Sim. né? Você incorpora os valores à sua vida, ao seu dia a dia, mas no fim das contas, a gente quer OPNF. Sim. Agradecer ao próximo por negócios fechados. Exato. A gente sabe disso. Então, se uma equipe ela não se movimenta para que, junto dos valores, isso possa acontecer, dificilmente ela vai progredir, né? Não tem por que você levantar lá, tá 6:30 da manhã, pagar anuidade, pagar café da manhã, para tomar café da manhã.
vai na padaria. Eu brinquei assim, eu falei, pessoal, vai na padaria tomar um café da manhã, né, se você quer tomar fora de casa. Mas aqui a gente tem que vir para fazer negócios. Então, as conversas podem falar de futebol em algum momento, de alguma coisa que está ocorrendo no mundo. Sim. Mas tente gerar conexão com os seus parceiros de equipe. E outra coisa que eu tentei tirar muito da mente é que, assim, é vendido muito que a gente tem outros vendedores. Tá. Dentro do... Eu falo, não são 40 vendedores. São 40 pessoas que passam a bola para você fazer a venda. Sim. Né? Eu gosto de pensar na ideia de que eles são promotores. Exato. Eles são promotores. Eles vão falar do seu negócio. Eles não vão vender por você. Eles podem botar a bola na frente do gol. Exato. E o gol não sair. Exato. Porque a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? No nosso dia a dia, no nosso campeonato de futebol, a gente vê isso acontece. Foi exatamente a analogia que eu usei. Eu falei, você tem que enxergar eles como o camisa 10 do time. É o que arma a jogada pra você e você sai na cara do goleiro. Aí, quem vai fazer o gol é você. Você que sabe prazo da sua entrega, Sim. o seu preço, o quanto você consegue chegar, o que você consegue fazer. Ou seja, você que vai escolher se você vai jogar a bola por cima, por baixo, pelo lado, vai driblar o goleiro. E sem saber disso, o membro não se dá conta, às vezes, de que é isso que vai fazer com que ele se torne credível. Exato. Entregar no prazo, chegar na hora, Exato, falar, né? Fazer aquilo que falou que ia fazer, né? Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa credível e daí vem a rentabilidade. Eu ainda não consegui encontrar ninguém minha jornada com o BNI que tenha alcançado visibilidade, trabalhado a sua credibilidade e não tenha rentabilidade. Não conheço. Eu também eu não conheço. Agora, tem os alecrim dourado que a gente encontra, né, no meio do caminho, Sei. né, que não deu certo. Eu falo, gente, são 327 mil membros hoje. Hoje somos 327 mil membros no mundo. 78 países. Não deu certo para mim. Que pena. Alguma coisa está errada nele. Não, assim, eu não... Hoje eu já não discuto com mais ninguém por conta disso. Outra coisa que eu usei também foi assim, o BNI é uma ferramenta. Se você não utilizar ele como ferramenta e esperar assim, entrei no BNI e agora vai chover OpenFs para mim. Não vai. Eu comparo, sabe com o quê? Com um franqueado. Quando adquire uma franquia, compra um balcão, senta atrás dele e pensa, agora abri o meu negócio. Tô feito. Não preciso fazer mais nada, né? E a gente sabe que não é. Nada vai ser assim. Nada é assim. Né? Nem se você é funcionário, nem se você é dono de empresa, nada funciona assim. Eu falei, adianta você comprar o melhor martelo do mundo para fazer uma reforma na sua casa e deixar ele parado em cima da mesa. O martelo vai ficar lá. Sim. O BNI é a mesma coisa. Se você não usar da metodologia, Não não adianta. sairás do lugar. Ninguém vem fazer 1 a 1. A primeira pergunta, quantos 1 a 1 você foi fazer? Não fui fazer nenhum. Falei, então sai, vai fazer 1 a 1. Eu gosto de puxar o palmes. Adoro puxar. Esse aí entrega. Quando alguém me fala assim, não tá funcionando pra mim. Puxa o palmes. Dá uma olhada quantas referências esse membro fez. Mas olha também quantas ele recebeu. Em quantas reuniões ele teve presente, em quantas ele chegou atrasado, qual é a quantidade de UEG que ele faz, quantos 1 a 1, né? Tudo isso você analisa, no final você olha, você faz, caraca, esse membro só está recebendo o PNF. Ou seja, Só tá pescando. ele só está... É o Exato. famoso caçador. Eu demorei muito, isso é verdade, e eu não me acho bobinha. Mas eu demorei para conseguir identificar fácil um caçador. Hoje em dia eu já tô afiada. Já melhora. Hoje em dia eu já tô afiada. Mas eu demorei. Mas demora um pouco, porque dependendo do caçador, ele sabe ficar bem escondido. Eu via muitos agricultores. E até o Felipe falava pra mim, linda, não é bem assim, presta atenção. Tem dicas. Ele fala, tem sinais. Tem sinais. Há sinais. E aí eu parei, é verdade. Parei para observar melhor. E a gente consegue também agora identificar dentro da equipe. E é fato que às vezes a gente não consegue expurgar, né? A gente às vezes não consegue. Não. Né? Porque a equipe gosta, a pessoa tá lá fazendo o seu mínimo necessário. A pessoa querida. A gente fica esperando que as coisas aconteçam para poder serem resolvidas. Esse é o caçador escondido. Esse é o caçador aquele que escondido. Consegue ser querido dentro da equipe. É verdade.
E você como diretor ou o próprio comitê, quando vai contra ele, pode arranjar uma confusão com o resto da equipe. É verdade, Ale. Então acho que esse é o mais perigoso dentro de uma equipe. Isso é difícil. Porque ele flutua entre o amarelo e o verde. Ele não vai pro vermelho, porque ele sabe que se ele for pro vermelho vai chamar atenção para ele. Sim. Mas ele tá lá pescando. Ele tá lá recebendo negócios e gerando pouquíssimo. Ou nada, às vezes. É verdade. O Ale que entrou no BNI, lá, no início, é o mesmo de hoje? Não, nem um pouco. Me fala o que é que mudou. Primeiro, eu cresci como empresário. Isso foi fato, né? Eu não tive uma preparação para ser empresário. Eu era funcionário de uma empresa, trabalhava para eles, fazia vendas aqui no interior, quando até num determinado momento eu já não estava satisfeito, eles não queriam investir para cá e eu estava já insatisfeito. Aí eu saí e falei, eu atendi as agências de turismo através de uma empresa de viagem de formatura e eu fazia cerca de 15 agências aqui na região e atendia daqui para o interior. O que aparecesse eles jogavam para mim atender. Só que eu fazia reunião de pais, eu falava com os alunos, tava lá para receber, eu pegava os valores e mandava para matriz e a agência recebia 4 vezes mais do que eu. De comissão, de tudo mais. Você trabalhava mais e recebia menos. Exatamente. Aí eu falei, por que eu não abro a minha agência e continuo fazendo o que eu já estou fazendo? Sim. Só que agora recebendo uma comissão maior. Sim. Foi aí que eu chamei esse dono da empresa, que era muito amigo meu, eu falei, olha, estou abrindo a minha agência e quero toda essa região para mim. E ele falou, tá bom, eu tenho certeza que você vai fazer. Porque já era muitos anos assim, e meu problema não tinha sido com ele, tinha sido com o irmão dele, então não tinha sido uma coisa pessoal com ele. E aí eu abri a agência. Nisso, sem experiência nenhuma, sem saber de nada, eu era formado em educação física e estava fazendo uma pós-graduação em estratégia e marketing. Tá. Então, assim, qual o conhecimento que eu tinha para abrir uma empresa e tocá-la disso? Praticamente zero, né? E aí eu fui crescendo no meio disso aí até que eu entrei no BNI. Nisso eu já tinha minha esposa já de sócia, que ela entrou depois, eu já tinha aberto uma loja. Mas a primeira coisa que eu lembro até hoje, que a pessoa que veio fazer a entrevista, que é o Wader do Referência, né? É o dinossauro lá do Referência, eu brinco, mas ele foi fazer a entrevista e a pergunta que ele fez, ele falou assim, vocês pretendem ficar com a loja aqui ou vocês pretendem ir para um outro lugar melhor? E na época a gente tinha uma loja de rua, tá, que a gente tinha aberto há 2 anos, a gente tinha conseguido reabrir ela. Aí eu perguntei por quê? A gente veio há pouco tempo, acabamos de fazer as coisas, ele falou, está muito bonita, está muito legal, mas o ticket que você vai alcançar aqui, talvez você não fique satisfeito com o BNI, foi o que ele colocou. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu falei, como assim? Eu tô bonito, fiz fachada, estamos investindo em material gráfico, estamos pondo dinheiro e não tá bom ainda, né? Aí ele falou, porque aqui você vai alcançar um determinado público. E por mais que a gente já trabalhasse há muito tempo, às vezes a gente não enxergava isso de, poxa, vou estar num lugar melhor, eu vou atender um público melhor? Sim. Será que isso vai acontecer? Entendi. Foi quando a gente mudou de um escritório porta na rua para um escritório num prédio de escritórios que é o Diplomate aqui, que é um prédio bonito, com recepção, elevador, tem que pôr dedo para digital para entrar, tudo mais. O ticket saltou assim de um valor para 5 vezes mais, só de ter mudado de prédio. Quando a gente falava o endereço, as pessoas... E ele estava certo. Ele estava certo. Então, assim, foi um salto que a gente deu de conhecimento como empresário muito grande. Eu era um vendedor de escola, de rua, né? Posso falar claramente. E passei a ser um empresário hoje. Administrando, hoje eu faço a parte comercial da minha esposa, tenho uma outra empresa ainda, possuo agência de turismo ainda atendendo escola e alguns clientes. Eu diminuí ela bastante, não é mais a loucura que era antes. A gente chegou a embarcar 3.000 alunos e mais de 700 famílias em um ano.
É uma loucura. Só que aí eu abri mão o quê? Muitas vezes de estar com meu filho. Sim. Eu passava uma semana longe, eu ficava o final de semana com um grupo de escola, sei lá, nas cavernas do Petar. Só que meu filho tinha aniversário, caía em data de aniversário. Eu vi ele andar pela primeira vez pelo celular, não estava presente quando ele andou a primeira vez. Então essas coisas começam a pesar. Ah, sim, e como pesam. Me fala novamente o nome do membro que ligou para você, do BNI Referência. Que foi fazer a entrevista? É. O Ader Aliberti. Ader. Quanto foi que você pagou pela consultoria dele? Nada. É isso que é o BNI, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Quando a gente fala com tanto amor, né, sobre o BNI, com tanta consistência sobre o BNI, as pessoas não entendem. É porque essas coisas acontecem. E elas não são uma coisa que acontecem fora do normal. Isso é o que acontece no nosso dia a dia em ser membro do BNI. Sim, exatamente. Né? É aquela mesa de café que nós temos tanto antes quanto depois, eu acho que a depois é até melhor. Porque se a reunião foi energética, aquele café é produtivo. Ali saem reuniões 1 a 1, saem possíveis referências, possíveis dicas, as pessoas estão mais alegres para falar, os convidados já entenderam um pouco mais. Então é uma mesa que eu falo que é ali que eu acho que acontece amanhã do BNI. A reunião é uma comemoração, o primeiro café a gente tá acordando, toma um café para despertar, come alguma coisa, mas o segundo café a gente já tá desperto, a gente já tá animado, a gente já comemorou os resultados da semana, então ali é que começa a ferver, né? É verdade, Ali. O caldeirão. Se você pudesse agora deixar uma mensagem, eu quero que você deixe mensagem para membros, eu sempre peço, ou para membros ou para não membros, mas eu queria que você deixasse mensagem para membros, com a sua visão de DC, diretor ou consultor, né? Que é aquele que operacionaliza a equipe. Me fala qual seria essa mensagem, principalmente para equipes que talvez em algum momento, ou estejam vivendo agora, é aquela de não crescimento, não querer crescer. Porque você viveu essa experiência de pegar uma equipe menor, né? E ela ir crescendo. Então, qual seria essa mensagem? Aí eu vou falar uma frase que é do um outro diretor que você vai entrevistar, que é o Jonas Gardinali. Tá bom. Network é relacionamento. Se você não se relacionar com os outros membros da sua equipe, e relacionamento real, sincero, você não gera resultado. E o que eu falo, se o BNI não faz parte da sua estratégia da sua empresa de crescimento, você está usando o BNI de modo errado. Porque como que você vai preferir bater numa empresa, parar numa secretária, em vez de colher um relacionamento com alguém dentro da equipe e essa pessoa te levar direto no dono da empresa para você fechar negócio? Não tem lógica, é contrassenso isso, você preferir ficar batendo a cabeça do que você fazer. Então, se vocês não se relacionarem, se a equipe não tiver realmente algo que funcione entre eles, então não é só marcar 1 a 1, eu falo. Às vezes você vai encontrar com aquele membro e não vai ser 1 a 1. Sim. Você pode ir lá porque nem fazer um sempre happy é 1 a 1, hour. né? Exato. Sim. Não adianta você colocar 50 1 a 1 na semana, porque você encontrou ele no mercado. Você vai poder lançar, o sistema tá ali. Você vai poder pôr, provavelmente vai passar. Resultado. Mas não vai trazer resultado nenhum. Então, às vezes, 1 a 1 sentado num happy hour real, você falando de negócios, não de futebol, de outras coisas, marque o happy hour para falar de futebol, mas não lance o 1 a 1. Por favor. Mas você falando, pode sair estratégias, porque normalmente é naquele momento mais relaxado que saem as ideias, aquele momento que você está batendo um papo. Então, um jantar com membros da sua equipe, você precisa trazer todo mundo para dentro da sua casa? Não, às vezes você não tem relacionamento suficiente. Sim. Mas quem você tem, marca um jantar, marca um churrasco, faz alguma coisa. E se vocês conversarem de negócio, você pode pôr 1 a 1. Não é porque você não pegou uma ficha e fez todo aquele questionamento, porque às vezes você tá 5 anos com o membro, você vai parar de novo. Você tem esposa, você tem cachorro, você tem... Isso daí pro primeiro membro é super legal, mas pro membro que você já fez 10 1 a 1, não tem cabimento você perguntar de novo. Então eu falo, seja estratégico, relacione-se com essas pessoas de verdade. Verdade. Isso é uma verdade. Ale, eu queria agradecer a sua presença, obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo e por ter contado a sua história.
Eu cresço cada vez que eu escuto a história de vocês que passam por aqui. É uma forma de... Eu falo que encurta objetivos até, porque você aprende com a história dos outros, né? Então, às vezes, eu vou viver uma situação em que aquilo que você usou de solução, eu vou aplicar porque alguém já me contou que deu certo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por poder compartilhar essa história e espero poder agora acompanhar as histórias dos outros também para aprender agora. Pra assistir, tá bom, obrigada. Obrigado. Para você que ficou até aqui conosco, curte, comenta, compartilha. E sempre falando que a intenção aqui é fazer com que cheguemos mais longe. Se você se torne um membro ou não é essa a questão. É só que você conheça, sim, o BNI e por isso legendamos para inglês. Por sermos uma organização internacional. Estamos em 78 países. Muito obrigada e até o próximo episódio.